Salmo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses. Ué, então quer dizer que existem outros deuses? Sim, para você que acha que não existe, existe o Deus dos deuses. Existem outros deuses e existe um Deus que é acima desses outros deuses. Então, se existe um Deus que é Deus dos deuses, existem deuses e existe um Deus que é acima de todos esses deuses. Se as pessoas não prestam atenção nisso, é por isso que muitas das vezes tem lugares que são governados, eu tenho falado sobre isso, são governados por esses deuses, são deuses falsos, né? Mas sim, eles existem, eles governam lugares e as pessoas não entendem esses princípios, por isso não conseguem romper, né? O que eles não conseguem romper? Isso aqui, ó. Os céus sobre as suas cabeças. Os céus sobre as suas cabeças. Muito embora ele seja maravilhoso, tem essa tonalidade, né? Um pouco acinzentada, agora de tarde, tá azulado, acinzentada, mas é bonito, é lindo, é maravilhoso, mas existem governos, preste atenção, que estão acima de nós. E se você não entender isso, você pode passar a vida inteira frustrado ou frustrada, acreditando em Deus, mas sem conseguir ultrapassar esta barreira, que é uma barreira real e espiritual, que existe de verdade. Voltamos aqui para a palavra. Então, louvai ao Deus dos deuses. Então quer dizer que existe um Deus, um só Deus, presta atenção, existe um só Deus, que ele é acima, é mais poderoso do que todos os outros deuses, que sim, também existem, mas esse Deus, o verdadeiro Deus, ele é acima desses todos aqui, de todos os outros deuses. Então seria uma burrice muito grande minha se eu servisse a esses caras aqui e não servisse a esse cara aqui, porque esse cara aqui, ele tá acima de todos esses aqui, que são milhões, pode acreditar, são milhões. Quer saber assim um pouquinho mais sobre a diversidade de deuses? Estuda um pouquinho sobre a Índia. Estuda um pouquinho sobre hinduísmo. Aí você vai saber exatamente sobre o que eu estou falando. A quantidade de deuses que existem sobre a sua cabeça, tá? Então você precisa entender como funciona o mundo espiritual. Caso contrário, você vai sucumbir. A sua fé provavelmente não vai ser suficiente para romper, como eu já expliquei, os céus que ficam sobre a sua cabeça, tá? Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui Deus me chama a atenção sobre a sua benignidade dura para sempre, sobre um aspecto dessa palavra aqui, que é o seguinte. As pessoas servem esses outros deuses aqui, esses falsos deuses, deuses que vêm de certas matrizes que você está acostumado a ouvir, que são ancestrais, que são deuses, né? São entidades que ajudam
são tradicionais, mas é tudo mentira, é tudo demônio, tá? Eu vou até botar aqui, ó, demônios. Demônios. Esses caras aqui são demônios, tá? E assim, a benignidade desse camarada aqui, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que está sobre todos esses aqui, que são os demônios, são anjos caídos, muitos deles, tá? A benignidade dele dura para sempre, mas a desses caras aqui, eles dizem que a deles dura para sempre, por isso conseguem enganar a muita gente. Então eles cobram preços, valores, né? Trabalhos e esforços, até físicos, sacrifícios, até humanos, ainda hoje, desde os tempos bíblicos até ainda hoje. Não duvide, existem sacrifícios humanos, sim, tá? Você acha que essas crianças todas que somem no Brasil e no mundo são para quê? Além do tráfico de órgãos, tráfico humano, são para sacrifícios humanos. Porque as pessoas que servem esses falsos deuses ouvem os pedidos deles e atendem o que eles querem, e eles pedem almas, principalmente de crianças, tá? Principalmente de crianças. Então, toda essa gente que some, já viu na carteira de cigarro, tem alguns até que botam fotos em outros produtos de pessoas desaparecidas, né? E nunca vão aparecer, porque essas pessoas não estão mais vivas, foram usadas como sacrifícios. E esse é um tipo de coisa que hoje o mundo cristão, que fecha os olhos para essa verdade, não fala. O que é uma hipocrisia, e Deus vai cobrar tudo isso. Assim como aconteceu agora recentemente aqui no Brasil, se eu não me engano foi em Santa Catarina, um miserável, desgraçado, filho do inferno de um caminhoneiro lá. Eu não estou falando por causa da classe do caminhoneiro, mas da classe de pessoa que é maligna, é digna do inferno, tem que descer ao inferno vivo. Matou um irmão em Cristo, né? E o seu filho, simplesmente porque são cristãos. Apareceu na porta desse irmão e deu um tiro de espingarda nesse irmão e do seu filho, jovem, se eu não me engano, de 16, 17 anos. Então, uma pessoa dessa, ele está fazendo uma perseguição contra cristãos. E o Brasil hipócrita que diz que é cristão não faz porcaria nenhuma. Todos esses merecem descer ao inferno vivos e sentir todas as chamas queimando a sua alma e nunca mais se apagar. E lá está escrito na palavra de Deus que é onde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Vão ser comidas as suas almas eternamente e merecem isso. E hoje no Brasil existe uma hipocrisia, porque em nome de religiões falsas, são falsas religiões, estão servindo a esses camaradas aqui, a esses falsos deuses aqui que são demônios, fingem que a benignidade deles é para sempre, imitando ao nosso Deus, e pedem almas de pessoas, eu, Luiz Henrique, sei de casos de instituições, preste atenção no que eu estou te falando. Infelizmente eu falo de coisas que eu conheço, infelizmente, né? De instituições que tem lá a sua casinha das entidades e a entidade incorpora num funcionário lá e diz: hoje eu quero tantas almas. E esses funcionários saem para a rua para pegar essas almas. Aí você me diz o que é isso? São religiões de matrizes tradicionais. Não, são demônios. Eles pedem almas, trabalham com almas. Por isso o sangue precisa derramado. Por isso você não deve comer alimentos que contenham sangue de animal algum. Porque o sangue, diz a Bíblia, representa a vida, a alma. Então preste atenção, quando eles pedem isso,
assim como pedem sacrifícios de animais, representa que eles estão se alimentando da energia. E eu estou te falando uma coisa que não ensinam nas igrejas, tá? Da energia espiritual que é produzida pela alma daqueles seres viventes. Por isso fazem sacrifícios de animais. Agora você imagina a energia espiritual que tem a alma de um ser humano sacrificado para um desses caras aqui. Você entendeu? Porque tem coisas como maçonaria que governam cidades inteiras, países inteiros. Porque eles fazem tratos com esses seres aqui que são demônios, mas não são demônios comuns, são principados. Preste atenção no que eu estou ensinando. São principados, são governadores de regiões inteiras. São governadores de regiões. Você já reparou que existem pessoas que ficam no poder, seja lá da política ou de uma instituição, de anos e anos e anos, e décadas e décadas e décadas, e não saem de lá. E depois entram seus parentes, entram seus conhecidos e não saem do poder daquele local. Por que você acha que isso acontece? Exatamente por isso, porque eles servem a esses caras aqui. E o poder de quem diz que tem o poder desse camarada aqui é fraco para enfrentar isso aqui. Porque são pessoas que fingem que estão servindo a esse verdadeiro Deus, porque ele é o Deus dos deuses. Então, se você tem ali um símbolo que você diz que serve, é esse aqui, mas você não serve a ele de verdade, quem vai estar governando são esses aqui, sobre a empresa que você trabalha, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre o seu país. Você precisa entender isso, porque aí você começa a entender, poxa, por que tal país é desse jeito? Por que tal país é daquele jeito? Por que tal região nunca conseguem acabar com a criminalidade? Por que tal região nunca consegue destruir a prostituição que existe naquele local? Por que tal região nunca pode entrar e sair governo, nunca consegue destruir a corrupção que existe naquele local? Porque existem governadores, e eu não estou falando de humanos, existem governadores espirituais que estão sobre aquele local e estão recebendo seus pagamentos, que são almas, são vidas. Aí eu entro num outro contexto. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, aí então ouvirei dos altos céus, né? Eu vou vir e vou sarar a sua terra. Mas se é o povo que se chama pelo meu nome e não pratica aquilo que eu falo para praticar, quem vai estar governando até sobre esse povo? Preste atenção que na sua igreja não ensina isso. São esses aqui e não esse aqui. Você precisa entender isso. E se você não ora, você não busca, você não se consagra a Deus, o que vai acontecer é que você vai achar a vida inteira que você está de fato servindo a esse aqui. Mas você não percebeu, porque você não tem discernimento. Deixa eu escrever aqui. Vamos ver se eu acerto a palavra. Vamos ver. Aqui. Discernimento. Eu acho que é assim, né? Se tiver errado aí, me corrija, por favor. Bota aí nos comentários. Tá errado, vai estudar. Discernimento. E se você não tem discernimento, é uma coisa muito séria, porque você vai estar servindo esses caras aqui, achando que está servindo esse aqui. Por isso, hoje, eu afirmo que a igreja não é a igreja de Jesus. Não é a noiva. Não é aquela que foi comprada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Essa que está aí hoje não contém o sangue do Cordeiro de Deus. Ela é uma prostituta que está cega, não tem discernimento, é uma prostituta que se colocou no local, ela vestiu as vestes nupciais de noiva e está gritando aos quatro cantos, olha o perigo que é isso. Ela está dizendo assim, ó, entra todo mundo para cá,
porque está próximo o dia e eu é que sou a noiva. Ele vai vir nos buscar. Fica todo mundo aqui quietinho, esperando, porque ele já está vindo. Venham, arrependam-se, pecadores, se joguem aqui para dentro, porque o noivo está vindo buscar sua noiva. E é uma prostituta, é de um povo que não está com discernimento de espíritos. São falsos deuses, são demônios e estão governando a muitas congregações. Como eu já expliquei, governam empresas, instituições. Preste atenção. Demônios governam instituições, governam empresas, governam ruas, governam bairros, governam cidades, estados e países. Você precisa entender esse princípio espiritual, porque senão você vai ficar a vida inteira patinando, você vai ficar a vida inteira enxugando o gelo e não sai do lugar, tá? Não sai do lugar. Aí você vai achar que Deus te abandonou, porque você lembra quando Paulo dizia assim, porque eu combato não como quem dá golpes no ar, porque ele sabia exatamente qual que era o inimigo dele. Ele sabia exatamente quais eram os inimigos dele. Então, quando ele estava revestido da armadura desse camarada aqui, que é o Deus Todo-Poderoso real, ele conseguia acertar de verdade esses aqui. Então, ele dava golpes certeiros. Então, se você é um crente, você é um cristão e você não tem discernimento algum de espírito, você está na vala comum que o próprio Satanás colocou todo mundo, fazendo todo mundo acreditar que tudo é Deus, um arrepio é Deus, um sopro no seu ouvido é Deus, uma voz que faz você se arrepiar. Bom, para quem percebeu, o vídeo deu uma pausa, uma parada e... Bom, como eu ia dizendo, para quem percebeu, o vídeo parou umas 2 vezes e o celular está aparecendo uma mensagem que está superaquecendo e eu não estou com ele ligado em lugar algum. É justamente por causa do tipo de assunto que com certeza não querem que esse tipo de assunto você conheça, tá bom? Espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo e passe a praticar um cristianismo diferente para que Deus haja de maneira plena e soberana sobre a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Eu pretendia ler simplesmente esse salmo inteiro aqui, que é o Salmo 136. Mas Deus me ateve aqui, Ele me segurou nessa parte aqui para falar um pouco sobre esse mundo espiritual que não ensina